Stanley Kubrick construiu ao longo de sua carreira uma assinatura visual que é imediatamente reconhecível. O uso frequente de uma perspectiva de câmera de um ponto único e sem contar enquadramentos centrados traz aquela sensação muitas das vezes como se estivesse fria ou distante. Em vários filmes dele, esses enquadramentos centrados dos personagens olhando para a câmera dá aquela sensação de frio e também distante. E é interessante que isso tudo dá uma sensação como se o personagem estivesse realmente olhando para a alma da pessoa. Todo esse cuidado extremo, esse cuidado que ele tem pro lado visual, acabam reforçando o efeito do olhar e a intenção de mostrar mais do que explicar. E essa metodologia que ele tem faz com que o rosto, as expressões dos personagens acabam tendo um destaque quando a gente tá ali assistindo o filme. Quando o vilão ali olha diretamente para a câmera, meio que indiretamente ocorre um deslocamento imediato, fazendo com que a distância, podemos dizer, segura entre a tela e o espectador acaba gerando ali uma intimidação pessoal. E é até bizarro que o personagem, ele não parece apenas estar ali dentro do filme. Nesse método do olhar de Kubrick, ao olhar diretamente para o espectador, gera uma inquietação e uma sensação de que estamos sendo observados. Claramente conseguimos ver que quando Kubrick aplica essa técnica que ele tem, o olhar direto acaba produzindo dois efeitos. O primeiro, que é o mais óbvio, é intimidar, o espectador e meio que mostrar que o personagem meio que sabe que a pessoa tá ali. É algo meio bizarro de se explicar. E outra coisa é que por trás daquela frieza do enquadramento e pela repetição natural que tem esse método do olhar no Kubrick, a gente pode ver em vários personagens, acaba se tornando bem incômodo. E se a gente olhar, é um simples método de expressão facial e, como eu mencionei, o personagem ele olha diretamente para a câmera como se estivesse ali olhando a alma da gente. Porém, apesar desse truque, se a gente olhar, é um pouco simples, ainda assim ele é muito genial por trás. Um exemplo é no filme Laranja Mecânica de 1971, a gente vê que como o enquadramento no personagem, ele favorece a identificação e também o desconforto. A forma em que a câmera enquadra no olhar do personagem, toda aquela genialidade por trás do uso do olhar, acaba como se fosse ali indiretamente uma tortura, ou melhor dizendo, um incômodo a quem assiste. E é interessante que essa leitura no olhar do vilão, quando ele olha para a câmera, a gente consegue ver realmente na alma dele, no olhar dele, toda a maldade, todo o maligno dentro dele. É algo bem bizarro. Por mais que essa técnica, se você olhar, ela é até simples, porque basicamente é o personagem olhar mais profundamente para a câmera, ainda assim ela é genial e é muito difícil de fazer com que fique de uma maneira natural. Um outro exemplo dessa técnica de Kubrick é no filme O Iluminado. O vilão, ele tem momentos breves, dispersos e intencionalmente perturbadores, e momentos em que ele olha diretamente para a câmera. E como eu mencionei, todo esse olhar dele acaba sugerindo indiretamente para nosso subconsciente, ou até diretamente mesmo, uma sensação de ameaça. E outro detalhe é que todos esses olhares acabam trazendo uma presença de como se ele soubesse, entre aspas, da existência do espectador. E isso acaba ampliando todo aquele desconforto e fazendo com que fique bem bizarro. Além desse enquadramento, toda a estrutura dos enquadramentos da câmera no hotel ali acaba intensificando toda essa sensação de estar sendo observado e amplia ainda mais toda a sensação de desconforto. Ao olhar na câmera diretamente, esse olhar de Kubrick, conhecido no mundo dos cinemas com esse nome, acaba nos trazendo uma sensação entre o familiar e o estranho. Porque se a gente olhar, é normal que você converse com a sua família olhando nos olhos. Porém, ao mesmo tempo, a gente que tá assistindo o filme, a gente vê as ações bizarras dos personagens e acaba que quando ele olha ali para a câmera, excluindo o lado do olhar familiar, só nos resta o lado do olhar estranho e desconfortável. É muito bizarro, a gente tá assistindo o filme e sabe o quão bizarro o personagem é, e do além, ele decide olhar para a câmera ali de uma maneira perturbadora. Outro detalhe também é que esse método de Kubrick, ele explora, como se fosse uma invasão de privacidade, onde muitas das vezes tem um desvio mínimo do olhar, o olhar mais fixo, e isso acaba trazendo uma imersão bizarra para dentro do filme. E como eu mencionei lá atrás, em um modo de dizer, entre aspas, é como se o personagem vilão soubesse que você está assistindo o filme. É bem bizarro. Que além de trazer suspense, era uma ferramenta que ele usava ali para um argumento visual. No
no sentido de durante o filme ele trazer um ar de mais perturbador. Outra coisa também, Kubrick, ele usa esse olhar fixo, essa técnica que ele tem, além de ser um recurso estético, também é, se a gente olhar, tem um símbolo de poder e dominação. Como eu mencionei lá naquele filme Laranja Mecânica, acho que é assim mesmo que fala, que o cara é bizarro ali, ele encara a câmera com um olhar mais irônico, mais sádico, e essa fixação do olho que ele tem também impõe como se fosse uma dominância, como se o personagem estivesse acima ali, é algo bem bizarro. Outro detalhe que eu esqueci de mencionar é que lá no O Iluminado, o olhar dele também é de pura loucura, traz uma performance bizarra, e sem contar que tem momentos chaves que ele olha fixamente para a câmera, e isso tudo acaba rompendo a barreira como se fosse uma quebra de quarta parede, e acaba sugerindo ali que a insanidade dele e a violência pode de uma maneira bem, entre aspas, ultrapassar a tela. E como eu mencionei, todos esses momentos que ele olha na câmera é como se ele soubesse que alguém estivesse assistindo ele. Bom, mas uma das grandes questões, talvez dúvidas, é sobre esse estilo do Kubrick. Se esse olhar direto para a câmera configura como uma quebra consciente ou uma maneira proposital de quebrar a quarta parede, ou seria mais de um lado subliminar e até psicológico. Nos seus filmes, esse olhar é frequentemente breve, enigmático e sem fala, e até traz aquela mensagem como se o vilão ali, ele parecesse entender o espectador ou estar conectado com o espectador sem reconhecê-lo. E isso acaba gerando debate. Para algumas pessoas, trata-se de um gesto consciente, onde Kubrick ele realmente tinha a ideia mesmo de quebrar a ilusão, quebrar a narrativa do filme e criar um grande desconforto, e para outros isso é uma tática bem subliminar e até oculta, onde o olhar e aquele enquadramento é tão frontal, é tão de frente para a câmera, que acaba produzindo ali indiretamente a sensação de estar sendo observado. Bom, mas em ambos os casos, o efeito no final é o mesmo. Acaba fazendo com que o espectador meio que se sinta envolvido naquele filme e até em um modo bem, entre aspas, de dizer, cúmplice dos atos dos personagens. Sem contar que isso tudo acaba gerando um desconforto enorme. Apesar desse método ele ser associado mais para o medo, o olhar do Kubrick ele vai além do terror. Ele também faz parte do cinema e de uma genialidade visual, e até um recurso que nos pode dizer mais sobre a condição daqueles personagens. Voltando para o Alex em Laranja Mecânica, ele mostra como o olhar pode ser a arma, através daquele rosto sádico e bem bizarro. Voltando ali para o Iluminado, ali temos uma revelação como o olhar pode ser uma janela, uma amostra ou demonstração para toda a degradação mental ou loucura do personagem. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo sobre o olhar de Kubrick. Apesar de ser um traço visual e até meio que comum de encontrar nos filmes do Kubrick, é uma técnica bem interessante que traz uma imersão no filme e também nos deixa bem desconfortável. É algo bem genial e feito de uma maneira bem natural. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo. Obrigado por assistir e tchau.